Olá, meus queridos. Então, estou aqui para continuar o nosso conteúdo falando sobre a felicidade. A gente viu na aula passada que tanto Aristóteles como Platão eles valorizavam principalmente a razão para se chegar na grande felicidade, né? Ali no bem-estar. Então, e hoje irei dar continuidade desse assunto falando de um filósofo também importante que viveu na cidade também de Atenas, né? Ele não foi natural de Atenas, ele nasceu na ilha de Samos, na Ásia Menor, por volta de 341 e faleceu por volta do ano 270 a.C. Então, Epicuro, ele estabelece a concepção dele nesse termo aqui, que é sobre os prazeres, né? Então, ele afirma que para você chegar na felicidade, você precisa ali usar do prazer, usar e abusar. Ele, conhecido como Epicuro de Samos, ele constituiu uma abordagem um pouco diferente, ou seja, ele é de uma filosofia chamada eudonista. Esse termozinho vocês já viram, né, na aula passada. Então, que é uma filosofia que valoriza o prazer para a busca da felicidade. Então, para Epicuro, a felicidade ela é o prazer resultante da satisfação dos desejos. Então, ele tinha essa concepção porque partia de um ponto de vista materialista. Como eu falei, ele contrariou a ideia do Platão, de Aristóteles, daquela questão idealista do mundo das ideias. Então, tendo em vista, né, a concepção dele materialista, que significa que tudo é composto de matéria, inclusive a felicidade, incluindo a felicidade também. Então, para ele ser feliz, você precisa nada mais do que sentir prazer. Que esse prazer, ele é resultante das matérias. Epicuro ele também observou que o homem sente prazer fugindo da dor, se distanciando do sofrimento. Tem até um termo também que os estudiosos dessa época utilizavam, que é o conhecido como aponia, que significa ausência da dor. Então, essa ausência da dor seria um tipo de prazer. Então, por isso, ele defendeu que para a gente ser feliz, nós devemos gerar as condições materiais e também psicológicas, né, que vão nos permitir sentir prazer na vida, evitando a dor e o sofrimento. E este filósofo, ele vai criar, já criou, ele criou estratégias para o homem chegar na felicidade. Vamos ver aqui. Então, temos a estratégia para alcançar a felicidade, de acordo com Epicuro. Então, primeira estratégia, ele diz que nós devemos eliminar certas crenças. Ele disse que muitas pessoas vivem ali uma vida religiosa, seguindo rigorosamente, né, o que a igreja, o que a religião propõe para aquela pessoa que está seguindo essa crença, fazer com que ela sofra, com que ela deixe de viver uma vida que ela sinta prazer para poder se sacrificar diante das crenças religiosas. E assim a religião faz com que a pessoa acredite que você terá
uma vida eterna, que você terá uma vida feliz após a morte, né? Então ele diz que toda essa crença faz com que a pessoa se torne infeliz e se distanciando cada vez mais da felicidade. Então ele diz que devemos eliminar certas crenças, né? Por exemplo, eu posso citar aqui da nossa atualidade, né? Trazendo para o nosso mundo de hoje. Nós, principalmente os católicos, né, gostam de fazer promessa a São Francisco para mim vir lá de Fortaleza para Canindé a pé. Então, esse é um tipo de sofrimento, né? Porque quem que não vai cansar? Quem que não vai sentir fome, sede, né? Você vai ali se sacrificar pela sua religião, pagando a sua promessa, né, que foi alcançada. Então, se esse lado, né, se esse tipo de crença Epicuro for analisar, ele vai eliminar totalmente. Ele diz que as pessoas, né, da época dele, tinham medo dos deuses, né? Porque eu falo Deus, né? Porque eles eram, naquela época, era de religiões politeístas que acreditavam em vários deuses. Então as pessoas deixavam de viver o prazer ali, as coisas boas da vida, com medo dos deuses, ficar com raiva da pessoa, né? Ficar furioso. Então as pessoas deixavam de ter prazer para seguir a sua crença religiosa. Então a segunda estratégia, não foi só essas três não, viu pessoal? Essas aqui foi as três que se destacou dentro aqui do estudo dele. Então a segunda é eliminar ou moderar os desejos. Mas aí você deve ter se perguntado, professor, mas você falou que ele disse que você deve ali viver o prazer, né, incessante, viver a busca ali de desejos, de coisas materiais. Sim, ele falou, né, mas em um certo momento. Então ele diz que você tem que eliminar ou moderar os desejos. Porque, apesar dele aconselhar a busca dos prazeres, ele vai recomendar que as pessoas elas eliminem todos os desejos que são desnecessários, né? E se permita apenas aqueles que são naturais e necessários, usando sempre a moderação. Porque quem espera demais, criando muita expectativa, acaba se decepcionando, né? Então tem certos desejos que são desnecessários, não vai lhe trazer totalmente felicidade. Então você deve eliminar ele e viver ali uma vida muito feliz. A terceira estratégia, agir com prudência racional. Ou seja, agir sem ser pelo impulso, né? Com responsabilidade. Então, se você está vivendo ali um prazer, você está vivendo ali um momento ali muito feliz, que você estava muito tempo querendo ter aquele momento e não tinha, né? E aí você vai ali entrar naquele momento com muito desespero, né? Com muita, achando que fosse o último dia de sua vida, né? Então ele diz que você deve agir com prudência, usando a razão. Ok? Espero que tenham compreendido, né? Então, as três principais. Primeiro, ele diz que eliminar certas crenças, né? Que é uma das principais causas da angústia, que são as preocupações religiosas e certas superstições. A segunda, eliminar ou moderar os desejos, né? Que você deve ali eliminar os desejos que são desnecessários e agir com responsabilidade no momento ali do seu prazer, da vida que você, do momento ali que você estava desejando acontecer. E eu trago aqui uma passagem dele, né? Que ele diz: acostuma-te com a ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, na morte, e a morte é justamente a privação das sensações. Então essa foi uma carta sobre a felicidade, a Meneceu, em que ele mostra que o medo da morte é inútil, né? As pessoas, ela tem medo da morte, então ele tem um certo ponto em que ele fala, né? Quando a morte chegar, eu não estou mais aqui.
Ou seja, eu estou e a morte não está. No momento que a morte está, né, eu não estou. Então, para que eu vou ter medo da morte, né? Se eu não estou no momento em que ela tá, você morreu, então não tá mais aqui. Então, entendeu aí a lógica dele? Então, pessoal, por hoje vamos ver até aqui. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Qualquer dúvida, me chame aí